Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a direção para esse trabalho, a inspiração, agradecendo pela vida e por tudo. Oremos neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença uma vez mais, agradecidos pela vida, Senhor, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz e pela oportunidade de estarmos novamente reunido com os nossos irmãos, com esta igreja invisível que está espalhada por todas as partes, crendo na Tua palavra, em uma só fé, um só Espírito, um só batismo e assim por diante. Nós agradecemos por tudo a Deus. Pedimos também perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe-nos, dando-nos a bênção que nós precisamos, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Meus irmãos, nós vamos então, a escritura que vamos ler aqui hoje será, estou acertando aqui, a escritura então será na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e nós começaremos no versículo 1, não é? Primeira carta de João, capítulo 5, começando no versículo 1. A mensagem que está em apreço, em estudo, é a mensagem Quem é esse Melquisedeque? E nós temos sido grandemente abençoados através dessa mensagem, não é? Como também através de todas as demais. E agora então, nós vamos ter a nossa parte de louvores, de adoração, com louvores, com cânticos, e assim que terminarmos a parte de adoração com cânticos, então nós teremos também a oração intercessória em favor uns dos outros e também as ofertas, não é? Nesse tempo aí. E depois, então, nós entraremos na mensagem. Depois da leitura bíblica, então, entraremos na mensagem, não é? Muito bom. Então, vamos adorar ao Senhor agora, não é? Com os nossos hinos. Cantemos com alegria e que o Senhor aceite a nossa adoração.
Amém. Graças a Deus, não é? Que Deus aceite o louvor dos seus filhos, que eles tenham adorado de toda a alma, de todo o coração, não é? E agora sim, vamos ler então a palavra do Senhor e depois teremos a oração. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Amém. Até o versículo 8. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, não é? E agora nós vamos então orar. Você que tem o seu pedido, a sua necessidade, apresente-a ao Senhor agora, a sua necessidade, ou apresente o seu pedido, né? A Deus, e Ele, que é misericordioso, que é rico em misericórdia e é poderoso para curar, para abençoar, para resolver qualquer problema. Então, coloca isso na presença do Senhor, mas creia, coloque isso crendo, não é? Que Ele é capaz e poderoso para ajudar a cada um de nós. Oremos então agora. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada filho do Senhor, de cada filha, de cada moça, de cada rapaz, de cada criança também, Senhor Deus. Ó Pai, o Senhor conhece também a necessidade de cada pai de família, de cada mãe de família, Senhor Deus. O Senhor sabe o que cada um pode estar passando, seja problema de saúde, muitas vezes falta de saúde, pode ser falta de emprego também, dificuldades financeiras para pagar as contas, saldar suas dívidas e também comprar o pão de cada dia. Ó Deus, é muito triste essas situações para cada pessoa que possa estar passando por isso. Mas nós pedimos misericórdia do Senhor agora, seja qual for a necessidade, seja qual for o problema, que o Senhor use de compaixão para com cada um, que o teu amor divino, ó Pai, celestial, maravilhoso, possa operar em favor de cada um de nós. Quem está sentindo aquela dor, que está precisando da libertação, que o Senhor desça com um bálsamo para aliviar o sofrimento, aliviar a dor, ó Deus. E nós suplicamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquela irmã que está oprimida, que o esposo não permite que ela siga o Evangelho, o esposo não permite que ela obedeça, siga a mensagem do profeta do Senhor, na qual ela crê. Ó Deus, entra com uma providência nesta hora em favor desta pessoa, Senhor. Ó Deus bendito,
ninguém pediu a oração nesse aspecto, mas o Senhor Deus tem trazido em nosso coração agora. Então entra com a providência para libertar essa irmã que o esposo tem trazido ela oprimida para não seguir a sua fé. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós determinamos que esse demônio caia por terra para a glória de Deus, nosso Pai Celestial. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom, meus amados irmãos. Então nós vamos começar aqui, já imediatamente, lendo a mensagem e extraindo essas pepitas maravilhosas para o nosso enriquecimento espiritual, para o alimento das nossas almas, não é? Nós estamos parados no parágrafo 115 da mensagem. Então, o profeta de Deus continua assim a partir deste parágrafo. Tudo está em três. O nascimento natural está em três, que é a primeira coisa que corre é uma mulher que está dando à luz, há uma mulher que está dando à luz a um bebê. Então ele fez uma pergunta, né? O que é que acontece? A primeira coisa. O que surge primeiro? Aí ele começa. A água. Qual é a coisa seguinte? Sangue. Qual é o próximo processo? Vida. Então, em um nascimento natural, ele está mostrando isso para depois mostrar o espiritual, não é? E então, primeiro de tudo, vem no nascimento natural, vem a água, a bolsa que se rompe, não é? Depois vem o sangue e aí depois vem a vida, a criança mesmo, não é? A vida. Então, ele está mostrando isso aqui, que tudo opera em três: água, sangue, espírito. Que acontece a planta? Agora ele vai mostrar sobre a planta. Se apodrece. E a próxima coisa, então primeiro de tudo, você coloca o grão, pode ser um grão de milho no chão, né? Então ele vai apodrecer. Então ele disse, a primeira coisa, ele se apodrece. E a próxima coisa, talo. Qual é a próxima? A borla. Qual é a próxima? A vagem. Então, se falou de vagem, então pode ser um feijão, não é? Que nasce em vagem, dentro da vagem, né? Então, primeiro é o talo, depois a borla e depois vem a semente, a vida, né? Então, toda a vida que estava no talo, nas flores, né? Nos pendões de qualquer planta, então ela se concentra depois na semente, aonde a vida vai ficar concentrada na semente, né? A natureza é uma Bíblia, não é? Então, o grão sai disso. São três etapas disso até chegar ao grão. É isto exatamente. Deus vindica isto. Isso sempre tem sido correto. Deus o vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que o predestinado é o único que é considerado na redenção. Entendem? Deixe-me dizer isto outra vez. O predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem agir como se pensam que são. Porém, a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados, porque a própria palavra redimir, entre aspas aqui, né? A palavra redimir está entre aspas. A própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. Isso é correto? Redimir algo é trazer aquilo de volta a seu lugar original. Então, quer dizer, a pessoa que é redimida, ela volta para a sua condição de antes do pecado, dela ter estado acometida pelo pecado, não é? Então, é trazer ao seu lugar original. Aleluia!
Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Vem? Trazer de volta. Sendo eterno como ele no princípio, vida eterna que vocês tinham, seu pensamento no que vocês eram, só que ele queria que vocês, ele queria que eu estivesse de pé no púlpito. Ele queria que vocês se assentassem nesses bancos nesta noite. Então, estamos servindo seu propósito eterno. Amém? Eu estava pensando uma coisa hoje, mas eu ainda não procurei na mensagem, né? Mas me veio isso hoje sobre a palavra coincidência. Né? Coincidência. E eu pensei, eu vou procurar isso na mensagem do profeta de Deus. O que ele fala sobre coincidência. Porque parece que eu tenho quase certeza que ele vai dizer em algum lugar que coincidências não existem. Mas eu não tenho certeza, eu tenho quase, não é? Eu quero procurar isso, me veio isso na cabeça, procurar a palavra coincidência na mensagem. Porque se Deus é soberano, é onisciente, isso eu estou falando de mim, não é? Deus é soberano, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então nada acontece por coincidência. Acontece pelo propósito. Então agora parece que isso aqui já começou a abrir um caminho para essa questão da coincidência aí. Porque ele disse, ele queria que nós servíssemos o seu propósito. Então eu tinha que estar aqui em pé no púlpito nesta noite, ele disse. E vocês tinham que estar aí assentados nesses bancos hoje, nessa hora. E agora vamos dizer de nós... Agora, literalmente, nós mesmos aqui, agora, na nossa atualidade, não é? Eu devia estar aqui agora falando essas palavras. E você deveria estar aí agora ouvindo essas palavras. Então, isso é o propósito. Nós estamos servindo o propósito dele, não é? Esta noite. Então, estamos servindo o seu propósito eterno. E o que saiu de casa só veio à terra para servir seu propósito. É isso correto? Bem, então, depois que se tiver acabado, ele é trazido de volta num estado glorificado. Tem amadurecido e é trazido de volta. Então vocês já pegaram o fio da meada, não é? Passa-se por um processo, não é? E depois cai no pecado, vive como pecador, mas depois é redimido e é trazido de volta. É resgatado, não é? Aí chega-se a um amadurecimento, eu penso aqui que seria um amadurecimento do propósito dele, do Senhor, não é? Cada coisa chegou ao lugar onde ele tinha o seu propósito. E é trazido de volta. Nada é de se admirar que Paulo pudesse dizer quando eles estavam preparando um cepo para lhe cortar a cabeça, ele disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória. Ele disse, morte, diga-me, onde podes me fazer gritar? Sepultura, diga-me, como vais me deter? Porque eu sou um possuidor da vida eterna. Paulo estava dizendo isto, né? Quando o Carrasco, a história, assim, a parte teológica, né, da Bíblia, conta muito esses fatos, essas histórias, não é? Os seminários contam isso. Então eles dizem que quando chegou a hora que ele tinha que ser morto, não é? Eles tinham que matá-lo. Ele não podia ser morto numa praça pública, assim, como se fosse um espetáculo, por ser cidadão romano.
E ele foi julgado pelo governo romano, não é? Então eles pegaram estou falando de São Paulo, pegaram ele e levaram para um caminho, uma estrada deserta, e levaram um cepo, né, de madeira e o machado, e colocaram o seu pescoço em cima do cepo assim. E então o irmão Branham está dizendo que nessa hora ele disse: ô morte, cadê o seu aguilhão? Cadê a sua algema? Que você vai continuar me prendendo? Você não poderá, porque eu vou sair da sepultura. A sepultura também não pode me prender. E isso vale para cada redimido que crê. Por isso São João disse, e qual é a nossa vitória, não é, que vence o mundo? É a nossa fé. Aleluia, glória a Deus, não é? Então, eu sou um possuidor da vida eterna, amém. Ele o reconheceu, morte, inferno, sepulcro, nada pode detê-lo e nada pode nos fazer dano. Temos vida eterna. Ele entendeu que ele havia sido abençoado com a vida eterna, exatamente como uma gotinha de orvalho. Se eu entendo então sei muito sobre a química, deixa eu ver aqui, ele disse, não sei muito, né, sobre a química, mas deve ser o congelar da umidade ou da atmosfera, e quando a noite se torna fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra, o orvalho, né? E goteja sobre a terra. Tem caído de alguma parte, porém, na manhã seguinte, antes que o sol saia, ela está ali, a gotinha, trêmula, né? Você já viu isso numa folha de capim? De manhãzinha, antes do sol esquentar, não é? Aquecer as plantas e tudo. Você já reparou isso? Num varal, às vezes, eu prestava muito atenção quando era garoto, no varal da mamãe, né? Então, antes do sol aquecer a terra, então, ela está ali, a gotinha trêmula de frio. Porém, deixe que o sol saia, vejam-no brilhar. Quando você olha na gotinha, ela está brilhando como uma luz, como uma estrelinha, né? Deixe que o sol saia, vejam-no brilhar, está contente, porque o sol vai chamá-la diretamente de volta ao lugar de onde ela veio. Amém? Glória a Deus, não é? E natureza, que é uma Bíblia, não é? Então ela veio de cima, quando o sol saiu, e o sol representa Deus. Ele brilha e ele atrai ela de volta. De repente você olha lá, não está mais lá a gotinha. Onde ela foi? O sol a atraiu de volta para o lugar onde ela estava antes, não é? Olha cada comparação maravilhosa que o profeta faz para explicar para nós o processo de redenção, o processo de salvação e o plano de Deus através de todos os séculos, não é? E essa é a maneira com o cristão, aleluia. Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo dentro de nós nos diz que viemos de alguma parte e que voltaremos outra vez através desse poder que está nos puxando. Então não é à toa, não é casualmente que uma pessoa ouve o Evangelho e é atraída pelo som da trombeta de Deus, pelo som do Evangelho. Você ouviu a mensagem de Deus, do profeta de Malaquias 4, não é? E você foi atraído por essa mensagem. E na hora que você ouviu, que você estava ouvindo, quantos outros milhares não ouviram também e não foram atraídos, não é? É tão simples de pensar nisso.
Agora, parágrafo 120. A gotinha de orvalho reluz e brilha e grita porque sabe que veio dali de cima e que esse sol vai atraí-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que, aqui abre e fecha parênteses, aleluia, quando ele entra em contato com o Filho de Deus, que é o sol da justiça, né? Ele vai ser atraído para cima algum dia, porque se eu for levantado da terra, Jesus dizendo isto, né? Se eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Amém. Glória a Deus. Agora notem, agora vemos a Melquisedeque, e porque Maria não era sua mãe. Essa é a razão porque ele a chamou mulher. Ele aqui falou Melquisedeque, mas ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que Melquisedeque já existia antes de Maria, não é? Ela veio à existência, a nascer neste mundo aqui, muitas centenas de anos depois. Mas Melquisedeque se encarnou em Jesus Cristo. Lá atrás ele não tinha mãe, não tinha pai, não nasceu, não morreu. Agora ele nasceu, não é? E bem no começo da mensagem, vocês não se esqueceram que o profeta disse, isso é Deus em morfe. Deus em uma outra forma, diferente, como se fosse numa grande peça de teatro, que o artista muda de personagem, não é? Então, é por isso que ele não chamou ela de mãe, ele chamou ela de mulher. Na multiplicação, na transformação do vinho, por exemplo, da água em vinho, ela falou para ele, Jesus, eles não têm vinho, acabou o vinho deles, né? Ela sabia que ele podia resolver a situação. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não é? Então ele está dizendo, essa é a razão porque ele a chamou mulher, não mãe. Ele não teve pai porque ele era o pai eterno, o 3 em 1. Se você se perguntasse assim, mas ele era o pai de si mesmo? Jesus, né? Jesus era o pai de si mesmo? O irmão Branham, uma vez, em uma certa mensagem, ele formulou esta pergunta como se alguém a fizesse. Então quer dizer que Jesus é o pai de si próprio? Ele disse, não, ele é o filho de Deus, né? A carne humana, mas o pai é que estava ali, dentro daquele corpo, né? Então, mas lá em Isaías, a Bíblia diz que ele, acho que é Isaías 9, né? A Bíblia diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, ou Pai eterno, conforme a tradução bíblica, e príncipe da paz. Amém? Isso era o que ele era, o que o seu nome era, não é? O 3 em 1. Ele não teve mãe, certamente não. Ele não teve pai, porque ele era o pai. Como o poeta disse, uma vez recitando uma grande saudação a Jesus, ele disse, eu sou quem falou a Moisés, num ardente arbusto de fogo. Eu sou o Deus de Abraão, a estrela resplandecente da manhã. Sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Sou a criação inteira. E Jesus é o nome, não é? O nome é Jesus. Isso é correto. Agora, isso aqui é uma boa lição para os nossos amados irmãos que são trinitarianos, não é? Porque quando foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o anjo veio e falou a Maria que ela seria mãe, que ela daria luz, não é?
Então, ele disse a ela assim: e ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A razão pela qual ele se chamaria Jesus é porque ele tinha um ofício, um ministério, que era salvar o seu povo dos seus pecados. E lá no Velho Testamento, na lei de Deus do Velho Testamento, né, estava escrito que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Então era por isso que lá no Velho Testamento os cordeiros eram mortos, eram sacrificados, porque o sangue daqueles cordeiros, eles cobriam o pecado das pessoas, não é? O sangue. Mas aquele cordeiro não tinha o poder de tirar o pecado da pessoa. Ele só cobria, e Deus aceitava aquilo, porque era uma providência do próprio Deus, era um substituto, não é? Então, o cordeirinho derramava o sangue, o pecador levava o cordeirinho lá, o cordeirinho derramava o sangue e ele voltava justificado para sua casa, o ofertante voltava justificado, mas aquele sangue do cordeirinho não tirava o pecado dele, porque ele voltava com a mesma natureza, ele só acertava os problemas dali para trás, né? Ele era justificado dali para trás, mas ele ia embora para casa com a mesma vontade de pecar, com a mesma natureza, e aí ele precisava voltar no outro tempo, outra vez, no outro ano da frente, trazer outro cordeirinho, porque ele tinha feito mais um tanto, outra vez, novamente. Mas Deus ia aceitando porque era um substituto provido por Deus, até que chegasse o verdadeiro. Por isso João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ele não disse que cobria o pecado, ele disse que tirava. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele foi sacrificado, que ele morreu, o Espírito saiu dele, não é? Aí o que aconteceu? Ele disse assim: olha, eu vou embora, vocês vão ficar aqui, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós, eu vou voltar para vocês, só que dessa vez agora, eu não vou estar com vocês, eu vou estar em vocês, dentro de vocês. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando aí os discípulos estavam no cenáculo reunidos e o Espírito Santo caiu neles. Aquele Espírito Santo que caiu neles era Jesus voltando neles. Então aí, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele perde os desejos pelas coisas mundanas, né? Então esse é o processo para quem gosta de apreciar e de viver aquilo que é de verdade, que é correto, que é santo, não é? Ó, quem dizes tu que eu sou? E de onde se diz que eu vim? Conheces o meu Pai? Ou podes dizer seu nome? Aleluia! Esse é o nome do Pai. Então, eu comecei, mas eu acabei não concluindo aquilo que eu ia dizer antes, não é? O anjo disse, ele se chamará Jesus. Por quê? Não é? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, não é? Então eu estava dizendo que isso era bom para os irmãos trinitarianos que ainda creem que Deus é três pessoas, não é? Pai e Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. Então, o nome dele tinha que ser Jesus, porque Jesus, para nós aqui, vem do grego. Mas no hebraico, no aramaico, é Josué, que é o nome. Jesus é Josué, a mesma coisa, não é? Josué. E isto quer dizer Jeová Salvador. Você que é estudioso, é só procurar no dicionário bíblico o que quer dizer a palavra Josué ou Jesus. É isso. É que Jesus vem do grego e Josué vem do hebraico. Mas essa palavra quer dizer Jeová Salvador. Então tinha que ser Jesus, porque ali naquele tempo era Jeová salvando o seu povo, através do corpo, através do Senhor Jesus Cristo, que derramaria o sangue. Vamos para frente, vamos mais um pouco aqui no parágrafo 122, né?
Esse é o nome do Pai. Sim, eu venho em nome de meu Pai e não me recebem. Vem? Seguramente ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E esse Melquisedeque se fez carne. Ele se revelou como filho do homem, quando ele veio como um profeta. Ele não veio em 3 nomes de um filho. O filho do homem, deixa eu ver se eu não inverti aqui, não é? Ele veio, eu tinha invertido aqui, me desculpem, né? Ele veio como um profeta, ponto final. Agora ele diz, ele veio em 3 nomes de um filho, 2 pontos, o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Você já tinha reparado isso? Que Jesus tinha 3 nomes de filho? Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Eu não vou adiantar, deixa o profeta explicar, não é? Quando ele estava aqui na terra, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará a um profeta como eu. Então, ele teve que vir como um profeta. Ele nunca disse, eu sou o Filho de Deus. Essas coisas assim, elas são muito boas para ativar o nosso desejo de descobrir essas coisas, de nos enquadrarmos nesse conhecimento de Deus, não é? Então, você vai procurar na Bíblia agora e falar, pois eu vou aceitar esse desafio. Eu vou procurar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, se tem alguma vez que o Senhor Jesus Cristo referiu-se a si mesmo como Filho de Deus, né? Ele sempre se referia como Filho do homem. Você já notou isso? Como Filho do homem, porque Filho do homem, eu falei que não ia adiantar. Vamos aqui então. Então, ele teve que vir como um profeta. Ele nunca disse, eu sou o Filho de Deus. Ele dizia, eu sou o Filho do homem. Crês no Filho do homem? Porque disse, que ele tinha que testificar, porque isso é o que ele era. Ponto final. Agora, ele tem vindo em outro nome de filho. Filho de Deus. Agora, quando ele voltou, que ele entrou nos discípulos em Pentecostes, dali para cá, ele entrou como Filho de Deus. Agora, olha isso, não é? Então, Filho de Deus, o invisível, o Espírito. E quando ele vier outra vez, ele é o filho de Davi para assentar-se sobre seu trono. Amém? Ora, que coisa maravilhosa. Isso corre perfeitamente em coesão, perfeito, não é? Porque lá o anjo, quando anunciou também o nascimento dele, o anjo disse que ele se assentaria no trono de Davi, seu pai. Mas ele não se assentou, porque ele morreu e não foi rei no trono de Davi. Mas ele ainda vai assentar. Então, primeiro ele teve que cumprir a parte de filho do homem, que era profeta. Depois, agora, ele está cumprindo a parte de filho de Deus, que é ele na igreja. Portanto, a igreja é filho de Deus. Agora, ele está na igreja através do Espírito Santo invisível, mas depois ele se assentará no trono de Davi, seu pai, como rei no milênio. Aí cumpre os 3 nomes de filho, né? 125. Agora, quando ele estava aqui, ele foi feito carne, e ele era chamado o Filho do Homem. Agora, como se fez ele conhecido ao mundo como Filho do Homem, o profeta? Um dia, eu estava contando uma história de Pedro e André, seu irmão. Eu não falei que tinha uma reticência, né? Um dia, reticência, né? O profeta continua. Eu estava contando uma história de Pedro e André, seu irmão. Eles eram pescadores. E seu pai, Jonas, era um grande velho crente.
Um dia, eles disseram que ele se assentou ao lado do barco. Ele disse: filhos, vocês sabem como orávamos quando necessitávamos de peixes? Eles eram pescadores profissionais. E ele disse: tenho confiado em Deus Jeová para a nossa vida. E eu estou ficando velho. Agora, não posso ficar com vocês por muito tempo mais. E eu sempre tenho, como todos os verdadeiros crentes, né, tenho buscado o tempo quando esse Messias virá. Temos tido toda classe de falsos, porém, algum dia virá um verdadeiro. E ele disse: quando esse Messias vier, não quero que vocês, rapazes, sejam enganados. O pai deles estava dizendo para eles, não é? Não quero que vocês sejam enganados. Esse Messias não será um teólogo. Ele será um profeta. Porque nosso profeta Moisés, a quem seguimos, ele disse: agora qualquer judeu crerá em seu profeta, e ele é ensinado a conhecê-lo. E se o profeta diz qualquer coisa que é verdade, então isso é verdade. Porém, Deus disse: se há alguém entre vós que seja espiritual, ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele. E se o que ele diz vier a suceder, então ouçam-no e temam-no. Porém, se não, então não o ouçam de modo algum. Vem? Assim, essa era a vindicação do profeta. Então, Moisés era um profeta verdadeiramente vindicado. E ele disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, de vossos irmãos, um profeta como eu. E todos os que não quiserem ouvir-lhe serão cortados da gente. Ele disse: agora, filhos, lembrai-vos que, como hebreus, nós cremos nos profetas vindicados por Deus. Agora ouçam atentamente, não o percam. E ele disse: quando o Messias vier, o conhecereis. Quer dizer, vocês vão conseguir conhecê-lo, não é? O conhecereis porque ele será um profeta, Messias. Agora, eu digo, há 400 anos, isto é o pai deles conversando com eles ainda. Eu digo, há 400 anos não temos tido um profeta desde Malaquias, porém ele será. Então vocês sabem, todos leitores da Bíblia sabem que de Malaquias até João Batista foram 400 anos, 430 parece, não é? Sem profetas. Nesse período de 430 anos não houve profeta em Israel. E isso é bastante tempo, não é? A gente, às vezes, quando lê a história, não para pensar a quantidade de tempo. Seriam o quê? Aí, um homem vivendo aí 80 anos, depois ele morre, o filho dele vive outros 80 anos, não é? Olha quanta geração. Umas 4 gerações, 5 gerações, por aí. Nascia, morria o pai, nascia o filho, morria o filho, nascia outro, sem profeta. Os avós, bisavós, tetravós, nunca mais haviam visto um profeta, mas tinha promessa lá. Moisés tinha dito: o Senhor Deus vai levantar um profeta no meio de nossos irmãos que será semelhante a mim. E se não ouvirem esse profeta, serão cortados. E um dia, depois de sua morte, poucos anos, seu filho André estava, depois da morte do pai, não é? Assentado ao longo da margem, e ele ouviu a um homem
do deserto, dizendo: este Messias está entre vós. Agora, aquela grande águia que se levantou do deserto e voou ali por cima, disse: o Messias está entre vós agora. Agora mesmo. Não o conhecemos ainda, porém ele está de pé entre nós. Esse era João Batista, né? A grande águia que veio do deserto. Ele está de pé entre nós em algum lugar, porque ele nasceu, o Senhor Jesus Cristo, cresceu como cresce qualquer menino, não é? 9 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 25 anos, ele já estava na terra, mas ninguém sabia quem era ainda, até que ele começou a exercer o seu ministério, né? Então ele está dizendo aqui, ó, nós não o conhecemos. João também não sabia quem era, né? Nós não o conhecemos ainda, porém ele está de pé entre nós. Eu o conhecerei. Quer dizer assim, quando ele chegar na minha frente, eu vou conhecer ele, eu vou saber quem é, porque João também era um profeta, não é? Quando ele chegar, eu o conhecerei, porque verei um sinal vindo do céu. Um dia, ele está dizendo isso aqui, o irmão Branham às vezes forma um quadro assim bonito, né? Eu vou conhecer ele porque eu vou ver um sinal nele. Então os homens judeus, todos parecidos, todos vestiam mais ou menos igual, né? Ou iguais. E eles vinham para ser batizados e João batiza um, batiza dois, batiza três, batiza outro e outro e outro. Tudo igual. Né? Falou, mas o dia que o Messias vier, eu conhecer, eu descubro que é ele. Porque lá no deserto, o Senhor disse para ele qual seria o sinal que ele veria no Messias, não é? Então, eu verei um sinal vindo do céu. Um dia ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Nesse dia o Senhor Jesus Cristo foi para a água para batizar, né? Já com seus 30 e tantos anos já, né? Ele foi para a água e João viu o sinal naquele judeu, que era parecido com os outros, não tinha diferença nenhuma, né? E ele se foi. Esse homem, a encontrar o seu irmão, ele disse: Simão, quero que você venha aqui. Temos encontrado o Messias. Ó, que isso, André? Você sabe melhor que isso. Ó, eu sei, porém esse homem é diferente, né? É diferente. Onde está ele? De onde ele vem? Jesus de Nazaré. Daquela cidadezinha, viu? Ele não poderia vir de um vil, imundo lugar como aquele. Apenas venha e veja. Quer dizer, o outro disse: não vai poder ser ele, não. Porque daquela cidade, sem qualificação, não é? Um lugar ruim, não é? Não vai poder ser ele. O outro disse: venha e veja, vamos ver então, né? Finalmente, ele o persuadiu a descer um dia. Então, quando ele veio ante este Messias, Jesus de pé ali, falando às pessoas, quando ele subiu ante ele, ele disse: teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. E isto bastou. Ele recebeu as chaves do reino. Por quê? Ele sabia que aquele homem não lhe conhecia. E como conheceu a ele e aquele velho piedoso pai que lhe havia ensinado como ele crer no Messias. O profeta está dizendo aqui que o pai já tinha partido, né? E como é que Jesus sabia que ele era filho de Jonas? Simão, filho de Jonas, né? Filho de João. Havia um homem ali chamado Filipe. Ele se pôs muito agitado. Ele conhecia a outro homem com quem ele havia estado estudando a Bíblia.
Ele foi até a colina e o encontrou ali fora, no seu olival. Acho que plantação de olivas, né? No seu olival. Ele estava de joelhos orando. Eles haviam tido muitas lições, acho que é lido, né? Deixa eu ver. Lido, muitas lições da Bíblia juntos. Assim, ele saiu ali e disse, depois que ele havia terminado de orar, ele disse, venha e veja a quem temos encontrado, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele é o Messias que estamos buscando. Agora, posso ouvir a Natanael dizer, agora, Filipe, você foi ao extremo, verdade? Né? Quer dizer, misericórdia, irmão. Aonde que você foi entrar agora? Né? Você vai entrar nessa agora? Não. Agora deixe-me lhe dizer, você sabe, temos estado estudando a Bíblia juntos. E que diz o profeta que seria o Messias? Ele seria um profeta. Você se recorda do velho pescador de quem você comprava peixe, o que não tinha bastante educação, quer dizer, muito estudo, né? Educação é estudo. Não tinha bastante educação nem para ensinar, nem para assinar seu nome chamado Simão? Sim. Ele subiu até lá e você sabe de uma coisa? Esse Jesus de Nazaré lhe disse que seu nome era Simão. Mudou seu nome para Pedro, que é pedra pequena. E lhe disse quem era seu pai. Bem, ele disse, eu não sei, poderia algo bom vir de Nazaré? Não sei não, né, irmão, mas de Nazaré não vem nada bom de lá, né? As pessoas de lá não têm reputação e tal, né, mas não sei, né? Ele disse, não vamos falar disso. Venha e veja. Essa é uma boa ideia. Vem e vê. Pronto, não é? Sabe o que acontece? As pessoas, o diabo, arruma muitas mentiras, invenções, para fazer com que a pessoa não creia na verdade. Ele faz barulho, o diabo faz bastante zoada, bastante barulho, para ver se desvia a atenção da pessoa que está querendo crer na verdade para outra coisa, e aí ela se vai e perde o fio da meada, não é? O diabo sempre fez assim. Então, o profeta está dizendo aqui, ele falou, então venha, vamos ver, vamos lá comigo, você vai ver com seus próprios olhos, não é? Ele disse, essa é uma boa ideia, vem e vê. Assim veio Filipe trazendo a Natanael. E quando ele estava subindo, Jesus provavelmente parado, falando, talvez orando pelos enfermos, na fila de oração. E quando ele subiu onde Jesus estava, Jesus se voltou, olhou para ele, né? E disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, vocês dizem, bom, foi por causa da maneira que ele estava vestido. Não. Todos os do Oriente se vestem iguais. Ele podia ser um sírio ou qualquer coisa, mas barba, vestes, ele disse, eis um israelita no qual não há engano. Em outras palavras, um homem honesto e sincero. Quando o Senhor Jesus Cristo olhou nele e disse isso para ele, aí está um verdadeiro homem, um israelita verdadeiro, né? Isso inflamou a Natanael. E ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, Rabi, quando tu alguma vez me conheceste? Como sabias que eu era judeu? Como sabias que eu era honesto, sem engano? Ele disse,
antes que Filipe te chamasse quando estavas debaixo da figueira, te vi. Aleluia. 15 milhas dali, do outro lado da região, no dia anterior, que disse ele? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Eu fico tão contente, tão assim, fervoroso quando eu vejo uma pessoa que recebe a revelação de Deus, né? Aleluia. Mais um pouquinho ainda dá para ir. Porém, lá estavam aqueles sacerdotes por ali, de estilos próprios, orgulhosos de si mesmos, disseram: esse homem é Belzebu, um adivinho. Quer dizer, os que eram incrédulos, que não vieram de lá, que não era como a gotinha de orvalho, que tinha que ser atraída pelo sol para o lugar onde ela estava, não é? Então eles disseram que ele era um adivinho. Não disseram que ele era um profeta, não disseram que ele era o Messias, mas disseram que ele era um adivinho. Mas os predestinados disseram: o Senhor é o Rei de Israel, o Senhor é o Messias, o Senhor é o profeta que nós estávamos esperando, que nossos pais nos ensinaram, porque eles ensinavam, os pais colocavam as crianças, os meninos, todos na cama para dormir, e assentava ali e ficava contando para eles a história de Israel, contando para eles o que Moisés havia dito a respeito dos tempos futuros, até que eles adormeciam, as crianças. Então eles sabiam perfeitamente. Jesus disse: eu vos perdoarei por isso. Né? Olha isso, eu vos perdoarei por isso. Mas por isso o quê? Porque eles estavam falando mal do Filho do Homem, profeta. Né? Ele é Belzebu, ele é adivinho, ele não é Messias, coisa nenhuma. Ele disse: eu vos perdoarei por isso. Mas vamos aqui, né? Agora recordem, eles nunca disseram aquilo em voz alta, mas o disseram em seus corações, e ele percebeu seus pensamentos. Isso é correto. Isso é o que diz a Bíblia. Chamem isto uma telepatia, se querem. Porém, ele perdoou seus pensamentos. Desculpem, ele percebeu seus pensamentos. Aleluia. Agora, eu vou parar aqui. Eu vou fazer um pequeno comentário e depois nós pararemos, para não começarmos o parágrafo seguinte, não é? Tem uma escritura na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo disse assim: se vocês disserem uma palavra contra o Filho do Homem, tereis perdão. Mas se disserem uma palavra contra o Espírito Santo, quando ele vier, não tereis perdão nem aqui nessa vida e nem na vida por vir. Não é? Tem uma escritura assim. Acontece que nós, anteriormente, que fomos nascidos em igrejas que creem na Trindade, não é? Trinitarianas, nós fomos ensinados que havia uma escritura que dizia assim: quem disser uma palavra contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E nós repetíamos isso o tempo todo, sem termos observado que era uma inversão da palavra. Não tem essa escritura na Bíblia. Será que eu estou falando para alguém que pensava que tinha ainda, não é? Porque eu pensei muito tempo isso, que estava escrito isso: quem disser uma palavra contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo, contra o Pai tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito assim: quem disser uma palavra contra o Filho do Homem tem perdão, eu os perdoarei. Mas se disserem uma palavra contra o Espírito Santo, quando ele vier, não sereis perdoados, nem nesta vida e nem na vida por vir. Então é bom que fique claro isto, não é? E eu não vou começar outro parágrafo, porque pode ser grande, e aí nós vamos atropelar o horário, né? E aí então não vai dar para a gente terminar o parágrafo e extrapola o horário, né? Vamos ficar por aqui, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos orar agora pedindo a bênção do Senhor, e
pedir que o Senhor revele estas verdades para aqueles que estão ouvindo e que ainda estão em dúvida, né? Como nós também já passamos por isso, dúvidas, até que um dia o Senhor dissipou todas as dúvidas, e já são tantos anos, né? Já mais da metade da nossa vida, não é? Mais de 40 anos, crendo nessa mensagem, crendo no profeta de Deus, e não temos nos arrependido. Graças a Deus. Oremos então agora. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor tem sido benigno para conosco, o Senhor não tem olhado para a nossa indignidade, o Senhor não tem olhado para as nossas fraquezas, ó Pai, mas o Senhor, o plano do Senhor, o propósito do Senhor era nos trazer de volta para a Tua palavra. E agora nós estamos agradecidos, Senhor Deus, e nós podemos dizer como Isaías disse, o Senhor disse, a quem enviaremos? Não é? A quem enviarei? Então que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se é possível que eu seja útil, se é possível que o meu irmão seja útil, envia-nos, Senhor, para esse trabalho de resgatar a Tua semente predestinada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz que se não tiver quem pregue, eles não crerão. Como eles vão crer se não ouvirem? E para ouvirem, tem que ter quem pregue. Se não tem quem pregue, então eles não poderão crer. Que nós possamos, Senhor, estar dispostos a isso, então. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, não é? Se Ele permitir, nós vamos estar de volta juntos no próximo culto. Nossos cultos são publicados na plataforma do YouTube, através do canal Tabernáculo SBO, todas as terças, quintas, sábados e domingos. E a publicação é feita no horário das 18h45. Estabeleceu-se um padrão para que todos então possam se programarem para que formemos uma igreja invisível enquanto nós não estamos congregando por causa das restrições impostas pelas nossas autoridades, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. E vamos com Jesus agora, ficar meditando nessas verdades, ruminando como o gado faz quando ele come o capim, não é? Amém, Jesus. Fica com Deus.